irmão, minha irmã, quinta-feira, 10 de janeiro, estamos na quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. O evangelho de hoje, para nós, está em São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22, e diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Ele enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, Jesus, no evangelho de hoje, então, volta à cidade onde ele se criou, a cidade que o acolheu, bebezinho, menininho, adolescente, jovem. E então Jesus volta, já batizado no Rio Jordão, já tendo vivido a experiência do batismo, que nós vamos celebrar nesse próximo domingo, o batismo do Senhor. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. Jesus é o ungido de Deus, por isso ele é o Cristo. Cristo significa o ungido. No batismo, Jesus é ungido com o Espírito Santo e com o poder. Está lá em Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer isso, que ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder para libertar todos aqueles que estavam oprimidos e escravos pelo demônio. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Claro, o homem é cheio do Espírito Santo, ele é ungido. Você que acompanha a liturgia diária, né, a homilia de cada dia, está ouvindo os evangelhos, Jesus fazendo maravilhas, por causa da força do Espírito. E aqui está, meus irmãos, nós necessitamos dessa força, para a gente poder voltar para a nossa Galiléia. E aí Jesus, voltando à Galiléia, vai para Nazaré, sua cidade, sua origem. E nós precisamos da força do Espírito Santo. Acredito que muitos de nós, às vezes, vivemos a experiência de que é mais difícil ser cristão dentro da nossa casa do que na igreja, dentro da nossa casa do que no trabalho. Existem famílias, existem lares, né? Existem Nazarés, nossa origem, né? Que são dificílimas. Às vezes, não sei com quem você casou, campeão ou campeoa. Às vezes, a tua situação não é fácil. Dependendo dos filhos que você tem, do pai e da mãe que você tem, misericórdia. Então, olha, Jesus chega, volta à Galiléia, vai lá em Nazaré com a força do Espírito Santo. E lá, em Nazaré, ele não vai ser muito bem acolhido. Mas que interessante isso, meus irmãos. Jesus não ficou em crise. Será que eu sou o Messias mesmo? Será que aquilo que eu ouvi no Rio Jordão lá, aquela pombinha que sentou, aí eu ouvi uma voz: Tu és meu filho muito amado. Será que eu não fiquei louco? Será que eu não esqueci de tomar o remédio? Não. Porque é aqui que está, meus irmãos. Jesus sabe quem ele é. Ele pega esse texto então maravilhoso que fala, profetizado lá em Isaías, da missão do Messias de curar, de libertar, de anunciar, e ele diz: pessoal, hoje se cumpriu. Sou eu. Esse cara sou eu. Se as pessoas vão acreditar ou não, aqui São Lucas diz que todos ficavam maravilhados porque Jesus tinha palavras cheias de encanto, mas a gente sabe pela sequência do evangelho que ele não vai ser muito bem acolhido aqui em Nazaré, quase não vai fazer nenhum milagre ali. Mas veja, meus irmãos, a rejeição não provocou em Jesus uma crise de identidade. E nós cristãos nesse mundo precisamos aprender a lidar melhor com a rejeição. Às vezes na sua Nazaré, sua casa, sua família, Jesus não é aceito. O evangelho não é vivido, as pessoas são católicas da boca para fora, mas na prática ninguém é. E aí a gente fica em crise. Olha, deixa eu partilhar com vocês. Gente, mas me ferve o sangue quando eu encontro, eu confessando aqui, partilhando, mas eu fico doido quando eu vejo católico em crise. Quando vem as consequências de ter fé.
na faculdade, na família, a gente é perseguido, contrariado, ou a gente, apesar de fazer tudo certo, tá passando por um momento difícil, aí começa aquela frescura, sabe? Certa tá fulana mesmo, certo tá o fulano. Gente que vive de ponta cabeça do jeito que o diabo gosta e que parece que tá bem, sabe? Essas crises de identidade, essas crises do se vale a pena ou não vale a pena ser de Jesus. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Jesus pegou o livro e disse, tá vendo tudo isso aqui? Hoje se cumpriu. Esse cara sou eu. E se ninguém acreditar, eu continuo acreditando, porque ele tem a força do Espírito Santo e nós necessitamos dessa força e dessa proteção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa identidade de filhos de Deus. Porque todos nós precisamos voltar para uma Galileia ou para uma Nazaré, nem que seja no fim do dia. E pode ser que a gente seja rejeitado. Rejeitado sim, em crise nunca. Jesus nunca teve crise, Jesus nunca duvidou que aquilo que Isaías dizia sobre ele, que você e eu não duvidemos, meus irmãos. Mesmo que a gente seja rejeitado, mesmo que o máximo que reconheça que a gente tem os nossos encantos, mas talvez duvidem de nós, que o Espírito Santo nos dê força para superarmos as rejeições e proteja dentro de nós essa certeza daquilo que Jesus viveu quando foi batizado e nós vamos celebrar no próximo domingo. E o Espírito Santo proteja em nós essa voz que Deus um dia falou para você e para mim, você é meu filho amado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.